Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Você já sentiu aquele frio na barriga? Frio mesmo, ao ver uma geada, ou uma seca, ou uma queda brusca no preço da cultura principal da sua propriedade. Depender de um único produto na sua terra não é apenas arriscado. Bom, em 2026 ou qualquer outra época é uma roleta russa financeira. Eu já vi produtores de décadas perderem tudo porque não tinha uma segunda base de apoio. E hoje eu vou te ensinar como criar um plano B de renda paralela que funciona no automático para que você nunca mais perca o sono por causa de uma única colheita. Gente, a nova agricultura exige mentes estratégicas. Se você quer parar de ser refém do mercado e começar a ditar o seu próprio lucro, você precisa estar aqui com a gente. Inscreva-se no canal, ative as notificações, curta esse vídeo se você concorda que o segredo da riqueza pode estar na diversificação de cultura na sua pequena propriedade. E me diga nos comentários o que acontece se a sua cultura principal falhasse hoje. Qual seria o seu plano de emergência? Eu leio todos, tá? E respondo os melhores. Bom, eu não estou falando de tentativa e erro. Eu compilei dados de rentabilidade, ciclos de colheita, demanda, para criar um sistema de renda paralela perfeito para pequenas áreas. O que você verá agora na nossa infografia do notebook LM é uma engenharia por trás do plano B. E é aqui que o jogo vai virar para você. Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje, o nosso papo é sobre um assunto essencial para quem vive e trabalha no campo. Como é que se monta um plano B de renda numa pequena propriedade? A ideia é simples, ganhar mais segurança financeira e não ficar na mão de uma cultura só. Vamos nessa? Pois é, a primeira pergunta que a gente precisa se fazer é essa aí. Será que dá para depender de uma só cultura? Apostar todas as fichas numa única produção? Bom, como a gente vai ver, isso pode ser um risco muito, mas muito grande. E por que é tão arriscado? Pensa só, a gente está falando de um cenário de total instabilidade. Tem a incerteza do clima, uma geada, uma seca e pronto, a safra toda vai embora. Tem as variações do mercado que fazem o preço despencar de uma hora para outra. E claro, uma lavoura única é um prato cheio para pragas e doenças se espalharem. É viver sempre no fio da navalha. É exatamente por causa desses riscos todos que a gente entra na nossa primeira parte. Vamos entender por que ter um plano B não é só uma ideia legal, mas uma verdadeira necessidade estratégica para sobreviver e prosperar no campo. Ok, mas o que é, na prática, esse tal de plano B de renda? Bom, é basicamente ter uma outra fonte de receita, uma estratégia para gerar dinheiro além daquela atividade principal. O importante é não pensar nisso como um step, sabe? É uma atitude proativa para garantir que a conta feche no fim do mês, faça chuva ou faça sol. E os benefícios de diversificar são gigantes. Primeiro, o risco financeiro diminui drasticamente. Com isso, a renda fica mais estável, mais segura. E não é só isso, novas portas se abrem, novos mercados aparecem. No fim das contas, a propriedade inteira fica mais forte, mais resiliente. É uma gestão de risco muito mais inteligente. Certo. Agora que a gente já entendeu a importância da coisa, vem a pergunta de R$ 1 milhão. Por onde começar? Qual é o primeiro passo para tirar esse plano B do papel e transformar em realidade? Então, o processo tem um caminho bem claro com 4 passos essenciais. Primeiro de tudo, mapear o que a natureza oferece ali na propriedade. Segundo passo, dar uma boa olhada na infraestrutura que já existe. Terceiro, o que é fundamental, reconhecer as próprias habilidades, o que já se sabe fazer bem. E por último, mas não menos importante, ir para a rua e pesquisar o que o mercado está pedindo. O ponto de partida é sempre esse, fazer um inventário da casa. O que a propriedade tem de recursos naturais? Qual tipo de solo, tem água, pasto e a infraestrutura?
Trator, galpão, acesso fácil? E, claro, o conhecimento que já existe ali. A experiência com a terra, com o processamento, com a gestão do negócio, tudo isso já é um capital valiosíssimo. Com essa lição de casa feita, a gente chega na parte mais legal: descobrir o mundão de oportunidades que a diversificação pode abrir. E olha, as opções são muitas e para todos os gostos. A primeira opção, talvez a mais óbvia e direta, é diversificar as culturas. Ou seja, em vez de plantar uma coisa só, plantar várias. Só isso já distribui o risco de uma forma muito mais inteligente e pode criar um fluxo de caixa mais constante ao longo do ano. E para quem acha que isso é pouco, olha só o potencial desses números. Culturas de ciclo curto podem dar um retorno incrível. O feijão, por exemplo, pode render até R$ 12.000 por hectare em uns 90 dias. A alface pode chegar a 25 mil em 60 dias. E o morango, até 30 mil. É dinheiro entrando com mais frequência, o que é oxigênio para qualquer negócio. Outra possibilidade excelente é a criação de animais. Mesmo quem tem uma área pequena pode apostar nisso. Galinhas poideiras, ovelhas, coelhos são atividades que podem complementar a renda muito bem e ainda se integram com a lavoura, gerando adubo, por exemplo. Agora, essa terceira opção é uma verdadeira virada de chave: a agroindústria familiar. A sacada aqui é agregar valor. Em vez de vender a fruta in natura, por que não fazer uma geleia artesanal? Ou em vez de vender só o leite, que tal produzir queijos? É pegar a matéria-prima e transformar em um produto final, com uma margem de lucro muito maior. E para fechar, uma opção super moderna e criativa: o turismo rural. Aqui a ideia é vender uma experiência. Abrir as portas da propriedade, oferecer um café da manhã colonial, mostrar o dia a dia no campo. É uma forma de ganhar dinheiro compartilhando a cultura e a beleza da vida rural. Muito bem, mas não basta só produzir algo diferente. O próximo passo é saber valorizar essa nova produção. A gente precisa ir além do básico para realmente se destacar e conseguir um preço melhor no mercado. E uma das formas mais poderosas de agregar valor hoje em dia é, sem dúvida, a produção orgânica. Isso significa cultivar sem agrotóxicos e fertilizantes químicos, o que não só é bom para o meio ambiente, mas também atende a uma demanda gigante de consumidores que buscam comida saudável. Dá um pouco de trabalho para certificar, mas o retorno compensa. A diferença aqui é gritante. Um produto comum briga pelo preço padrão do mercado. Já o produto orgânico certificado consegue um preço bem mais alto, o famoso prêmio. Além disso, ele abre portas para outros mercados, como lojas especializadas, restaurantes e gente que paga mais por esta qualidade. E não é só o orgânico, viu? Existem outras estratégias muito boas. Se juntarem uma cooperativa, por exemplo, dá muito mais força para negociar preços. Vender direto para o consumidor, em feiras ou pela internet, aumenta a margem de lucro. E tem também a indicação geográfica, que valoriza a identidade de um produto de uma região específica, como o queijo da canastra. Isso é um selo de qualidade poderoso. E agora a gente chega na reta final, amarrando todas as pontas. Porque não adianta ter as melhores ideias do mundo se não houver duas coisas essenciais: um bom planejamento e, talvez o mais importante, a capacidade de se adaptar. Para ter sucesso, a gestão tem de ser impecável. As chaves são: primeiro, um planejamento financeiro de primeira, controlando tudo que entra e sai. Segundo, pensar em como diminuir os riscos, talvez com o seguro agrícola ou sempre de olho no mercado. E terceiro, buscar apoio, seja de programas do governo ou de linhas de crédito feitas para o pequeno produtor. E essa frase aqui resume tudo com perfeição. A chave para o sucesso é a capacidade de se adaptar às mudanças climáticas e de mercado. É isso. É ter jogo de cintura, ser resiliente e estar sempre ligado nas oportunidades que aparecem. E assim, a gente encerra essa nossa análise com uma pergunta para todo mundo levar para casa e pensar. Depois de ver tantas possibilidades, a questão que fica é: qual vai ser o próximo passo? Qual é o plano B que pode ser construído para garantir um futuro mais seguro e mais próspero no campo? Pessoal, o que você viu aqui é apenas a ponta do iceberg da rentabilidade. O mapa completo, com as planilhas, custo, opções de cultura, passo a passo técnico para cada cultura paralela, os segredos de manejo, etc., estão agora, neste momento, agora, à sua disposição. E isso não é uma isca para que você venha comprar alguma coisa no meu site. Não é isso, não. O meu site é uma base de conhecimento, tá? Para o agro.
E isso é uma consultoria gratuita para que você blinde sua terra, sua família, contra as possíveis incertezas do mercado. Tá? Não só do mercado, né? Mas também incertezas diversas que podem ocorrer por aí, como pragas, por exemplo, etc. Se você já está, por exemplo, no nosso site, o conteúdo completo está logo abaixo. É só você rolar e você vai ler. Você vai ler todo o artigo e no final você vai ver o FAQ, você vai poder ver outros artigos também relacionados a isso. Você pode fazer uma busca no site. Agora, se você estiver no YouTube, o link direto para esse divisor de águas é o primeiro da descrição. E lembre-se, você está na maior biblioteca digital de inteligência de agro do Brasil, com mais de 500 artigos. E para quem quer dominar a nova agricultura, acesse www.agrobrasildigital.com. Até o próximo vídeo. Um abraço.